Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e como é de praxe eu sempre peço para vocês, não esquece de descer o player aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito, mas se você já for inscrito, também clica no sininho para receber todas as notificações, tá bom? Confere aí porque às vezes o YouTube ele desinscreve algumas pessoas, já recebi alguns comentários sobre isso, então é importante que você dê uma olhadinha aqui embaixo, né, para saber se você está realmente inscrito no canal e se você já ativou o sininho, beleza? Então vamos nessa. Presta atenção, na aula de hoje nós vamos falar sobre absorção de fármacos, né? Na aula passada nós falamos aí sobre as características de administração, né, dos fármacos, vias de administração dos fármacos, e na aula de hoje nós vamos falar sobre absorção de fármacos, beleza? Então vamos nessa para começar. Bom, trazendo vocês aqui para nossa telinha, preste atenção, tá? O que são processos farmacocinéticos? A gente já comentou algumas vezes sobre isso, mas vamos lá. Processos farmacocinéticos, vamos lá, cinética tá ligado a movimento, beleza? Movimento. Então, na verdade, é o movimento que o fármaco faz dentro do seu organismo. Do ponto de vista cinético, nós dividimos isso em 4 partes. A, de absorção de fármacos. D, de distribuição de fármacos. M, de metabolização de fármacos, que a gente também conhece como biotransformação, beleza? E E, de excreção de fármacos. Então a gente estuda separadamente. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a absorção de fármacos. Fechou? Bom, então o que é uma absorção de fármaco? Um fármaco, quando ele é absorvido pelo organismo, nada mais é do que o trajeto que ele vai ter da região onde ele vai ser absorvido até a sua chegada na corrente sanguínea, para que aí ele possa ser distribuído, tá bom? Então é um processo muito importante que envolve a transferência do fármaco. Ó, essa palavrinha aqui é muito importante para ti. Transferência do fármaco, passagem. Ele vai sair, por exemplo, da luz do intestino, passando para a corrente sanguínea ou até mesmo, em algumas ocasiões muito raras, no próprio estômago, né? Saindo da luz do estômago, da região do estômago e entrando através das células parietais, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Esse processo ele é influenciado por uma série de fatores que nós vamos discutir ao longo dessa aula, tá bom? E esses fatores, eles afetam a velocidade e a eficiência de absorção, que é uma pergunta que normalmente a galera me faz. Tio, eu tô alimentado, o fármaco vai ser mais ou menos absorvido? Depende, tem fármacos que são melhores absorvidos em estado alimentado e tem fármacos que são melhores absorvidos em estado jejum, né? Estado de jejum. Normalmente a gente chama isso de esvaziamento gástrico. Então, quanto maior for o esvaziamento gástrico, você pode impedir ou dificultar a absorção de alguns fármacos, assim como alguns fármacos podem diminuir o tempo de esvaziamento gástrico, beleza? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se você tem um tempo de esvaziamento gástrico muito alto, ou seja, a comida passa muito tempo ali no seu estômago, consequentemente, isso pode influenciar na característica do fármaco, a depender de qual ele seja, se é um comprimido que tem revestimento, se não tem revestimento, dependendo da cápsula, se é uma cápsula entérica ou não, tudo isso vai influenciar, fechou? Bom, e aí, quais são os processos que influenciam nessa absorção? A primeira coisa que você precisa lembrar que são as propriedades moleculares. O que são as propriedades moleculares? Primeira coisa, lipofilicidade e a carga do fármaco. Preste atenção nisso, por quê? Porque o fármaco ele tem duas regiões, ó. O fármaco, quando ele entra dentro do seu organismo, quando ele passa aqui, vou colocar água, tá? Mas dentro do seu organismo, você entendeu? Ele tem duas fases, presta atenção, viu? Ele tem duas fases. Essa fase aqui, ó, ela é chamada de fase não ionizada. Não ionizada, fechou? Já essa fase aqui do outro lado, deixa eu mudar aqui a cor dessa caneta, deixa eu pegar aqui um azulzinho. Já essa outra fase aqui, ó, ela é chamada de fase ionizada. Beleza? O fármaco, ele vai ter uma característica de absorção, presta atenção. Então, presta atenção aqui. Essa região, ela é chamada de região não ionizada. Aí tu vai perguntar assim, beleza, tio, e o que é que essa região não ionizada faz? O fármaco, quando ele está na sua forma não ionizada, o processo de absorção aumenta. Então, o ideal é que esse fármaco esteja nessa sua forma não ionizada. E essa forma não ionizada, muitas vezes, pode ser caracterizada por uma característica molecular, que é a lipofilicidade e a sua carga. Lipofilicidade
está ligada a regiões lipofílicas, ou seja, regiões que o fármaco possui em que ele tem a capacidade de ter uma afinidade por gordura, por lipídios. Aí tu vai perguntar assim, mas por que isso? Porque a sua célula, ela tem em volta dela o que nós chamamos de membrana plasmática. E essa membrana plasmática, meus amores, ela é muito importante, por quê? Porque ela tem um processo de seletividade. Então preste atenção. Fármacos que são muito lipofílicos, ou seja, que têm uma afinidade grande por lipídios, eles conseguem ultrapassar essa barreira, essa membrana plasmática de forma mais fácil. Por isso que a lipofilicidade melhora o processo de absorção. Só que se um fármaco ele for somente completamente lipofílico, ele vai ser muito bem absorvido, mas ele vai ser mal distribuído. Por quê? Porque para ele se distribuir, ele precisa se dissolver no meio. E qual é o meio de distribuição que nós temos, tio? É o sangue. E o sangue tem muita água. Então, o fármaco ele tem que ter essa capacidade de ter uma lipofilicidade suficiente para melhorar a absorção e conseguir se ionizar. Professor, e essa molécula existe? Existe. Vários fármacos, quando a gente vai estudar o processo de absorção deles, nós estudamos o que nós chamamos de coeficiente de partição. Coeficiente de partição é estudar a estrutura química da molécula para entender, a partir dessa estrutura química, quais são as regiões mais lipofílicas, qual é a região mais hidrofílica, de modo a estabelecer o coeficiente de partição ideal para melhorar a absorção, beleza? Então, a passagem desse fármaco pela membrana é muito importante, porque a característica do fármaco vai influenciar nesse processo, combinado? Bom, já quando a gente fala de pH e solubilidade, a gente precisa entender que a solubilidade do fármaco ela é definida por uma característica do meio, que nós chamamos de pH, e uma característica da molécula, que nós chamamos de pKa. Quando tu está estudando, tu vai lembrar que existe uma fórmula chamada fórmula ou solução tampão, ou fórmula de Henderson-Hassenbalch, que ele diz o seguinte, ó, que o pH é igual ao pKa mais log da fração ionizada dividido pela fração não ionizada. Lembrando a vocês, pKa está ligado à molécula e pH está ligado ao meio. Aí você vai lembrar, pH pode ser ácido, básico ou neutro, não é isso, professor? Sim. E pKa? A gente usa Ka quando aquela molécula tem um caráter ácido e a gente usa pKb quando aquela molécula tem um caráter mais básico. Então, o que é que eu preciso que você entenda? A acidez e a basicidade dessa molécula vai indicar para a gente o pH ideal para a gente conseguir manter as características de absorção. Então, se eu tiver uma molécula muito ácida, o pH daquela região tem que ser um pouquinho mais ácido, para que eu favoreça a fração não ionizada e assim, consequentemente, a absorção. Já se eu tiver uma molécula muito básica, que o caráter básico dela é mais alto, aquela região de absorção ela tem que ter um caráter um pouquinho mais básico, que aí a gente pode traçar assim. O estômago é um pouquinho mais ácido, enquanto que o intestino ele é um pouquinho mais básico, dependendo, claro, da região que você está falando do intestino. É por isso que muitas vezes as formas farmacêuticas elas são fatores delimitantes para você estabelecer uma absorção correta de fármaco, combinado? E por último, a interação com alimentos. Então, alguns fármacos eles podem alguns alimentos eles podem afetar significativamente a absorção, influenciando na biodisponibilidade do fármaco. E aqui eu quero trazer para vocês o seguinte, tio, o que é biodisponibilidade? É a concentração, ó, entre parênteses, concentração do fármaco, na corrente sanguínea. E aqui eu quero levantar uma seguinte discussão com você. Você tem preconceito com genérico? Espero que não. Por quê? Porque o genérico ele é submetido aos mesmos testes de biodisponibilidade que nós temos no fármaco de referência. Portanto, o medicamento genérico ele vai ter nas mesmas condições de um medicamento de referência a mesma biodisponibilidade. Professor, e o que é bioequivalência? Bioequivalência é a capacidade que aquele fármaco vai ter de gerar a mesma resposta que o de referência. Então, os genéricos, eles são biodisponíveis e bioequivalentes ao de referência, ou seja, a quantidade do de referência que chega na corrente sanguínea
o genérico chega também. A potência que aquele fármaco de referência gera no paciente, o de referência também gera na mesma proporção, beleza? Então isso é muito importante para você entender esse processo, ok? Ficou claro? Massa. Bom, e quais são os mecanismos que a gente tem para absorção? Aqui é uma revisão lá da biologia básica, né? Que eu acho que você também tá ligado. Os mecanismos de absorção são por transportes através de membrana. Aí existem 3 tipos de transporte, né? Na verdade, 2. O transporte passivo, que é aquele em que não vai ocorrer gasto energético, e o transporte ativo, que é aquele que vai ocorrer o gasto energético, beleza? E no caso dos fármacos, podem existir, não é para todos os fármacos, é o que nós chamamos de efluxo de fármacos. Você já deve ter ouvido falar de bomba de efluxo lá em antimicrobianos, mas calma, é parecido, mas não é a mesma coisa. Nesse caso, existem transportadores de membrana que também são específicos para fármacos. Aí tu vai dizer assim, oxe professor, quer dizer então que minha célula gerou um transportador para um fármaco, sendo que ela nem sabia que eu ia tomar? Não. Lembra do que eu te falei na primeira aula. Os fármacos, eles não inventam nada. Ou eles melhoram, beleza? Ó, presta atenção. Ou eles melhoram, ou eles alteram algum tipo de processo que já existe no seu organismo. Ou eles melhoram, ou eles bloqueiam. Beleza? Beleza. Dito isso, o estudo desses fármacos, a gente pode fazer moléculas que são muito semelhantes a moléculas que já existem no teu organismo e por isso esses transportadores de fármacos são utilizados. Entendeu agora? Então existe também essa possibilidade, mas que fique claro, basicamente nós temos 2 tipos de transporte. Ou ele faz o transporte passivo, sem gasto de energia, dependendo da característica da molécula, ou ele faz o transporte ativo com gasto de energia. Aí dentro do transporte passivo e ativo tem lá as suas subdivisões. Dentro do transporte passivo tem difusão passiva, difusão facilitada, endocitose, pinocitose, enfim. Existem vários outros tipos de transporte que aí você pode dar uma revisada. Inclusive, tem aula no canal do Biolodúvidas sobre isso, então você pode dar uma olhada sobre os mecanismos de transporte, tá bom? Isso é muito importante no processo de absorção. E quais são os fatores que vão afetar essa característica de absorção? Então, solubilidade, como eu já falei, o pH no local da absorção também vai influenciar e a interação com alimentos. Alguns alimentos podem induzir a má absorção desses fármacos e tudo mais. Então, dependendo da região, a absorção de fármaco consegue ser feita de uma maneira diferente. Por quê? Porque dependendo da característica do fármaco, o pH pode influenciar de acordo com a equação de Henderson-Hassenbalch, tá bom? E quais são as características da velocidade de absorção, professor? O que é que eu preciso saber? Primeiro, a via de administração vai influenciar no meu processo de absorção? Vai. Por que não? Por que não influenciaria? Dependendo da via de administração, você pode ter uma velocidade maior ou menor de absorção. Por exemplo, se você faz uma administração de um fármaco por via endovenosa, a biodisponibilidade daquele fármaco é imediata. Se for por via oral, essa biodisponibilidade ela é gradativa e ela vai sofrer mais interferências do que a via endovenosa. Aí você vai dizer, professor, então a via endovenosa é melhor. Depende. Depende da situação, depende da condição, depende do que você deseja na terapia do paciente, tá bom? Outra característica, a área de superfície. A área de superfície, dependendo da característica que você tem, ela pode determinar o processo de absorção e depende muito da via de administração do medicamento. O que seria essa área de superfície, professor? A área de superfície seria a área na qual o fármaco entra em contato. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem lá no fígado, olha, no intestino, as microvilosidades. Beleza? Quanto maior for essa área aqui disponível para o fármaco penetrar, melhor vai ser a absorção dele. Se você tiver uma doença que diminua essa área de superfície, sei lá, precisou cortar o intestino, cirurgicamente, ou tem algum tipo de parasitose que está impedindo a absorção desse fármaco, essa absorção pode ser interrompida. Sei lá, um giardismo, tamponamento por giardíase. Isso pode ocasionar uma dificuldade de absorção do fármaco, tá bom? E outra característica é a circulação local, né? Quanto mais sangue tem circulando naquela ocasião, melhores vão ser os processos de absorção. Se você tem uma circulação muito presa ou uma circulação diminuída, a absorção desse fármaco também pode ser comprometida, fechou? Bom, como é que o pH e o pKa influenciam nesse processo, professor, de absorção? Então, pH e pKa, eu já falei para vocês, que são a relação entre a característica, né, de acidez e basicidade do meio e do fármaco. E o pKa do fármaco, além de sua concentração, são fatores que influenciam o processo de absorção. Por quê? Porque se eu tiver fármacos ácidos, fármacos ácidos, eles são melhores absorvidos em meio ácido. Ou seja, meio ácido, nós estamos falando de um pH baixo. Já se eu tiver fármacos que são básicos, eles vão ser melhor absorvidos em meio básico. Então a gente pode falar de um pH mais alto, beleza?
Então, dependendo da característica que ele tem. Já a concentração do fármaco também vai influenciar, por quê? Porque você tem tipos de cinética. Professor, o que é cinética? Cinética, quando a gente estuda, é a velocidade das reações. Então, você tem uma cinética de absorção. Essa cinética pode ser de ordem 0, pode ser de ordem 1 e por aí vai. O que é uma cinética de ordem 0, professor? É quando a concentração é equivalente à excreção. Então, quanto mais concentrado você faz, mais a taxa de excreção aumenta. Já na cinética de primeira ordem, normalmente quando você aumenta a concentração, a taxa de excreção permanece constante. Então você tem naquela condição ali um aumento da concentração do fármaco, consequentemente ele é melhor absorvido, mas a taxa de excreção permanece a mesma. Ah, professor, então como é que eu vou saber? Existem inúmeras referências para você verificar isso para cada fármaco. O Medscape, por exemplo, é uma delas para você poder entender, tá bom? Quais são as interferências na absorção? Então tem interferência com o alimento, tem as características do fármaco e tem a forma farmacêutica, como eu já mencionei para vocês, tá bom? Já quando a gente faz a administração e absorção de fármacos, a gente precisa entender que as vias de administração, como a gente viu na aula passada, podem sim influenciar nesse processo de absorção. Então, ó, vamos falar aqui da via intravascular, né, ou intravenosa, a absorção não ocorre, garantindo que a disponibilidade dessa via aconteça em 100%. Já nas outras vias, a absorção pode não ser completa, o que causa uma redução na biodisponibilidade. Veja, diminuir a biodisponibilidade não significa dizer que a via é ruim. Depende do contexto do paciente, do que você precisa e da característica que você quer, tá bom? Bom, e algumas microinfluências, solubilidade, área de superfície e o pH, como eu já falei para vocês. Então perceba que diferenças físico-químicas, elas são muito relevantes para influenciar nessa absorção, tá bom? E por último, vou trazer aqui para vocês uma característica de desenvolvimento farmacotécnico. Quando nós, farmacêuticos, vamos desenvolver um medicamento, o que é que a gente precisa observar? A gente precisa observar a forma farmacêutica ideal para aquele fármaco, para as características que ele pede, para o índice terapêutico que a gente deseja, a velocidade de dissolução, ou seja, que é quando você ingere esse fármaco, o tempo que ele demora para se dissolver no meio, para que inicie a absorção, beleza? E as características do fármaco, como propriedades físico-químicas, como características de absorção, como características de ionização. Então veja que as propriedades físico-químicas, elas são muito importantes desde o começo, quando a gente começa a gerar a ideia desse fármaco poder ser um fármaco bem absorvido e administrado, até a utilização do paciente, fechou? Então, se atente a isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de mais essa aula aqui no canal. Não esqueça de deixar aquele curtir, né? Curte essa aula, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder para você. Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.